Tá, mas quanto que eu deveria pagar de aluguel? Sou Natália Arizoni e no vídeo anterior eu falei sobre aquela decisão entre alugar ou comprar casa própria. E lá eu trouxe alguns pontos importantes para tu entender qual é o certo para ti. Vou colocar aqui no card caso tu queira dar uma olhada. Eu falei sobre aluguel e no final do vídeo eu falei sobre aquela questão de manter os custos fixos baixos. Ou seja, mesmo que a gente possa alugar algo mais caro, alugar algo mais barato e ter esse variável para poder investir, para poder aproveitar, viajar, para fazer o que tu quiser. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa escolha do valor do aluguel, muito baseado nas minhas experiências e nos meus testes, até porque, de novo, não tem certo e errado. Vou começar as histórias pela época que eu morava lá no Rio. Naquela época, quem pagava o meu aluguel era a minha empresa. Eu trabalhava no setor de petróleo, que naquela época pagava muito bem. Eu não sei como é que está hoje. Eles pagavam bem e pagavam também o teu aluguel, porque eles eram bonzinhos? Claro que não, porque eles poderiam te mudar de cidade a qualquer momento. E daí, quando eu resolvi sair da empresa, eu tinha acho que um mês para desocupar aquele apartamento. O problema é que eu só tinha metade do plano. Eu só sabia que eu queria sair e passar um tempo sem trabalhar. Eu não sabia a outra metade, para onde ir e o que fazer. E aqui também tem uma história longa que envolve eu passeando por Minas Gerais, procurando uma cidade para morar sem conhecer nada nem ninguém. Mas a questão é que o meu tempo estava acabando e eu precisava tomar uma decisão. Eu gosto muito de ter um plano B para tudo, né? E o meu plano B naquele momento era pegar meus móveis e levar para um guarda-móveis, deixar lá no Rio e depois decidir o que fazer da vida. Mas o ideal era já mudar para algum lugar que eu quisesse morar. Só que o problema é que eu não sabia onde. No final das contas, foi uma decisão muito lógica, baseada no meu saco cheio de pensar sobre o assunto e também numa questão de valores de aluguéis. O valor do aluguel desse guarda-móveis no Rio era exatamente o mesmo de um apartamento bonitinho, completinho no interior do Paraná, um lugar onde a gente tinha família. E já que eram os mesmos valores, a gente resolveu ir morar no Paraná e depois decidir. A escolha foi tão boa que a gente acabou ficando 5 anos lá, mas a gente acabou mudando de apartamento porque aquele era meio pequeno. E aqui vem um detalhe importante e constante na nossa vida. A gente nunca define até quanto a gente vai pagar de aluguel baseado no que a gente pode pagar, no que cabe no nosso orçamento, e sim no que a gente acha que é justo. Quanto menor o teu custo fixo, mais sobra dinheiro para outras coisas, para investir, para passear, para viajar, para outras coisas que são importantes para ti. É aquilo que eu falei no outro vídeo. Se tu pode pagar até 5.000 reais de aluguel, por que não pagar 3.000 e ter esses 2.000 todos os meses para fazer outras coisas, para investir, para passear, para viajar, para inventar coisa? E também a escolha da moradia acaba puxando outros custos, acaba definindo onde é que tu vai fazer compras, que tipo de coisas tu vai comprar, vai definir a escola dos filhos, se for o caso, vai definir o teu carro, quantos carros a família precisa ter, e tudo isso precisa ser analisado para poder fazer uma escolha boa. E aqui vale pensar sobre a cidade e o bairro que tu está morando para ver se vale a pena. Olha esse exemplo. Um guarda-móveis no Rio de Janeiro custava a mesma coisa que um apartamento bem completinho no interior do Paraná. No interior, o dinheiro rende muito mais, os custos são mais baixos. Principalmente nesse mundo de hoje, que tu consegue trabalhar remoto para uma grande cidade e morar no interior. Então vale a pena dar uma pensada nisso. Depois, quando a gente acabou vindo para o Rio Grande do Sul, a gente descobriu que aqui os aluguéis eram mais caros e os apartamentos mais destruídos. Mas também é uma cidade bem mais antiga, né? Aí a gente fez uma lista de até quanto a gente achava que era ok pagar de aluguel, qual a zona que a gente queria morar e qual eram os requisitos básicos. No nosso caso, era 2 banheiros e uma vaga de garagem, porque isso acabava nivelando já o tamanho do apartamento, o espaço, nivelava várias outras coisas. Eu lembro até que um casal de amigos nos questionou sobre isso, né? Para que 2 banheiros? Vocês só são dois. E a gente falou que 2 pessoas trabalhando de casa, que era o nosso caso, era bem diferente de 2 pessoas que saíam para trabalhar todos os dias e só se encontravam em casa à noite. Eles não entenderam muito a lógica, mas largaram para lá. E depois, quando veio pandemia, aquele monte de lockdown, eu lembro que ela me falou: Ah, agora eu entendi o porquê dos 2 banheiros. Então, analisa o que tu tem hoje, o que é indispensável, o que é importante, o que tu gostaria de ter e o que não te importa. E tenha isso em mente quando tu for começar a procurar. E aqui não pode ter preguiça nem vergonha. A gente viu muito site, a gente bateu na porta de muita imobiliária, viu muita casa muito ruim, até conseguir encontrar esse apartamento aqui. A questão é que o papel aceita tudo, né? Então tu pode colocar no papel que tu quer um apartamento maravilhoso numa zona fantástica por pouco dinheiro. O problema vai ser achar essa combinação. Então aqui provavelmente vai demandar alguns ajustes. Tu vai ter que mexer nos requisitos básicos que tu queria, ou então aceitar pagar um pouco mais. Vai ter que fazer um jogo com isso. E claro, quanto mais tu te dedicar a essa busca, mais chances tu tem de achar alguma coisa boa e barata, né? E esse apartamento nos serviu muito bem, só que com os dois trabalhando de casa, ele tá começando a ficar um pouco apertado pra gente. Eu pensei até em locar um escritório pra gente sair para trabalhar, mas daí ter um aluguel do apartamento e um aluguel do escritório vai ficar muito pesado.
E a gente gosta de trabalhar de casa, então a ideia atual é trocar esse apartamento por um pouco maior, que provavelmente vai aumentar um pouquinho os custos, mas menos do que alugar duas coisas, né? Mas a ideia aqui não é aumentar muito o valor, é como sempre manter o nosso custo fixo baixo, só resolver as coisas que realmente nos incomodam. E para mim, essa é a grande vantagem de um aluguel. Se o apartamento para de te servir, se começa a te incomodar, tu pode trocar por outro. Se esse apartamento aqui fosse meu, eu sei que eu ficaria mais tempo, provavelmente me incomodando com algumas coisas, simplesmente porque ele é meu. Mas, como é alugado, eu tenho essa liberdade de mudar. Ou talvez eu já tivesse comprado algo maior que esse aqui, visando que um dia eu ia precisar de mais espaço. Então, todos esses anos eu estaria pagando por algo maior sem realmente a necessidade, sendo que essa necessidade surgiu agora. E isso é uma coisa que pesa nessa minha decisão de seguir morando de aluguel, porque eu não sei ainda ao certo o que eu preciso para comprar uma casa. As nossas necessidades estão mudando, as nossas vidas estão mudando, mudaram bastante nos últimos anos. Então fica muito difícil de escolher tudo que eu quero numa casa e comprar aquilo certo sem arrepender. Já alugar fica muito mais fácil, porque se não for tão bom, eu posso reescolher, né? Eu vejo que muita gente escolhe as coisas baseado naquilo que consegue pagar, sem questionar muito se uma coisa mais barata atenderia. Mas e se tu escolhesse viver um degrau abaixo para poder sobrar dinheiro para outras coisas mais importantes? Um exemplo além do aluguel. Se tu consegue comprar um carro de 150 mil, por que não comprar um de 120 e ter esses 30 mil para poder aproveitar o carro, para poder viajar e também para poder investir? Eu sempre vou falar de investir. Fora que um carro mais caro acaba subindo outros custos, como manutenção, IPVA, seguros, né? Tudo acaba subindo porque aquele bem é mais caro. Viver um degrau abaixo, manter os custos fixos mais baixos, tudo isso te ajuda a ter mais dinheiro, a viver com muito menos preocupação, a construir uma vida que vale a pena viver, que tu quer viver. Se tu não tem dinheiro para repor uma coisa, aquela coisa se torna muito especial para ti. E muitas vezes tu não consegue aproveitar e vive preocupado com aquilo. Por exemplo, digamos que tu comprou um celular de 8 mil reais. Só que 8 mil reais era o teu teto, tu não tem dinheiro para mais nada. Se esse celular cair e quebrar, tu não consegue repor. Muitas vezes aquilo te domina, te dá medo, tu vai começar a dosar mais onde tu vai, com quem tu vai, se não vai deixar cair, se não tem a chance de alguém te roubar, aquilo vai virar uma preocupação. Eu estou usando o exemplo do celular, mas pode ser qualquer coisa. A gente acaba entrando num cuidado exagerado e meio que tira a graça daquilo. Já se tu comprar um celular de 3.500 reais, um valor que tu sabe que se aquilo estragar tu consegue repor, ele deixa de ser tão especial assim. É claro que tu não vai ser descuidado, é claro que tu não vai jogar para o alto e deixar ele quebrar e rir se ele quebrar. Isso quer dizer só que aquela coisa não te domina mais, que é tu que tem a coisa, não a coisa que te tem. Então analisa melhor as tuas compras e os teus gastos fixos. Vê que degrau tu tá vivendo e tenta viver sempre um degrau abaixo do que tu pode. Se tu teve, por exemplo, um aumento de salário, fica no salário anterior, porque tu estava vivendo bem com esse valor, e usa esse dinheiro extra para guardar, para investir, para outras coisas que sejam importantes. É assim que tu cria um respiro, um alívio, aquele dinheiro que te resolve problemas. É assim que tu vai conseguir usar mais o teu dinheiro para coisas que te fazem bem, que tu gostaria de ter, em vez de simplesmente viver para pagar conta. Mas quanto afinal deveria ser o valor do meu aluguel? Pois é, não sei. Essa é uma escolha tua, mas eu vou te trazer algumas perguntas aqui para tu conseguir ter um norte desse valor. A primeira coisa é definir quanto que tu gostaria de pagar. E aqui pode ser um chute, tem que começar de algum ponto. Escolhe qual um valor que tu fica confortável de gastar todos os meses para o teu aluguel. O segundo ponto é qual é o mínimo que tu precisa? Quais são os requisitos básicos? Quantos banheiros, quantos quartos, em que localização, mobiliado ou não? E a terceira questão é qual é o bairro, qual é a cidade, qual é a zona que tu gostaria de morar? Tendo essas três informações em mãos, vai pesquisar para ver se existe esse combo que tu está querendo, se aquilo é viável ou se tu está muito fora da realidade. Para ver o que precisa ser ajustado, seja os requisitos da casa que tu quer, seja a localização, ou talvez aceitar pagar um pouco mais. Mas tenha um teto. Escolhe um valor que tu fica confortável e não te atrapalha. Infelizmente, aqui também não tem um certo e errado, um valor ou uma porcentagem certa que tu deveria gastar no aluguel. A gente vai ter que escolher baseado no que a gente acha que é melhor e depois avaliar essa escolha para ver se o que deu certo e o que deu errado. Não adianta, é nessa tentativa e erro que a gente aprende a escolher melhor. E aí, gostou desses vídeos sobre aluguel ou compra de imóvel? Te ajudou a escolher o que é certo para ti ou só gerou mais dúvida? Me conta aqui nos comentários. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Entre comprar um aluguel, comprar um aluguel, comprar casa própria ou alugar. E naquele vídeo eu trouxe aí um...
Ai.